Oi pessoal, boa tarde. Pessoal, eu vim trazer algo para vocês aqui, mas não revelação de Deus, tá? O que aconteceu comigo, eu vou estar explicando para vocês aqui. Para vocês analisarem bem e ver que nós não devemos julgar ninguém, muito menos condenar. Simplesmente temos que amar bastante e orar pelo nosso Brasil, porque o nosso Brasil é de Jesus, é de Deus, bora lá? Então, o João Vitor, o meu filho, e o Lázaro, na época eles eram vivos, né? Antes deles falecerem, eu tenho meu neném, eu chamo de neném porque é meu neném, o Thales, e eu dei 3 tapas no bumbum dele, né? Na época eles estavam comigo, o João e o Lázaro. E um dia ele falou assim: ah, mãe, a senhora é boazinha, a senhora não, assim, como a senhora tratava nós e o Thales. Eu falei, de boa, pensa numa mãe, mãezona que eu sou, carinhosa, mas eu dou a vida por eles, assim, se preciso for, eu daria. Então, chegou num dia, pessoal, eu fiquei, o Thales derrubou, não me lembro mais se era o celular, eu fiquei tão chateada, mas tão brava, mas tão irritada, que eu dei 3 tapas no bumbum dele. Sabe, mas eu fiquei tão nervosa e tão eufórica que eu escutava uma voz dizer: mata ele, se livra dele. O que quer dizer isso, pessoal? A voz do trem. Eu não vou falar o nome dele aqui. Eu vou dizer o capiroto, como muitos dizem por aí. E eu, na hora, eu falei, mas o que é isso? Eu já estava buscando a Deus, né? E eu caí de joelhos: Senhor, entra com a tua providência, porque não vem de ti isso. Isso é do coisa maligna, né? Maligno, repreendo agora. Gente, demorou passar aquela voz, vinha, se livra dele, mata ele. Eu vou explicar para vocês aqui por que eu estou contando isso. E ali eu clamei a Deus e pedi misericórdia, que tirasse aqueles pensamentos da minha cabeça. E nisso se passou, eu esqueci daquilo ali. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou contando isso. Porque muitas das vezes nós julgamos quem mata alguém, né? Às vezes na hora da raiva, né? Ou às vezes o maligno tá falando coisas para você cometer esse tipo de atos, né? Matar, fazer várias coisas erradas. Então eu vou começando contando aqui. Na época eu deveria ter uns 5 anos mais ou menos. Os meus pais, né? Eles eram evangélicos. A minha mãe hoje não é mais, mas meu pai, ele é ainda, né? Ele se casou de novo. Gente, quando a gente saía do culto, toda vez que a gente saía do culto, na estrada que a gente descia a pé, né? Vinha para a igreja a pé e descia para casa a pé. Só que no meio, quase chegando em casa, na metade da viagem, gente, do caminho, quando eu olhava para trás, eu via o capiroto. Você vai dizer, mas como? Eu via. Você vai dizer, é coisa de criança. Não, eu via. Pensa, ele era tipo um negão, sabe? Um negão preto. Eu não tô falando do ser humano, tô falando do trem ruim mesmo. Sabe aqueles olhar de fogo? Aquilo, pensa numa coisa mais horrorosa. E eu falava para meus pais, olha, estou vendo, é o trem que tá atrás de nós. Sabe o que eles diziam? Ah, capaz mesmo. Da onde que essa menina tá vendo? Não tem nada. Quando eles olhavam para trás, não tinha nada, eles não conseguiam ver nada. Só que quando eu olhava de novo, eu via. E o trem ruim, gente, acompanhava a gente até em casa. Sabe por quê? Porque meus pais faziam as coisas erradas, né? Traía ambas as partes, né? Meu pai traía minha mãe traía meu pai. E eu achava que talvez aquele coisa ruim se apresentava por causa dessas coisas. Então, quando eu chegava em casa, quando eu ia dormir, gente, eu via o trem ruim. Quando eu pegava no sono, eu acordava com aquele ser em cima de mim. Pensa numa cena mais horrorosa. Pensa, eu gritava desesperado pro pai e pra mãe para me acudir. E eles iam no quarto, não tinha nada. De noite, quando nós ia dormir, aquele ser me atormentava.
em cima de mim. Pensa numa cena horrorosa. E eu fiquei adolescente ali, pai, fui crescendo. E quando me dava convulsões, e quando eu ia para desmaiar, do meu lado, na minha frente, esse trem, coisa mais horroroso, estava do meu lado. Ele ia para me abraçar e eu pedia misericórdia a Deus. E quando, né, eu fui crescendo, né, fui buscando a Deus ali para me pedir misericórdia. Gente, isso que eu era inocente, eu era uma adolescente que não tinha, né, eu andava na linha, digamos assim. Eu era até ali uns 11 anos eu andava na linha, né? Aí depois que eu me casei, esse ser horripilante aparecia para mim no sonho, para me atormentar. Para vocês terem uma ideia. No sonho ele me atormentava. Eu tinha medo, eu não tinha paz. Aí eu agarrei a me perguntar, Jesus, meu Deus, o porquê? Então eu achava que era pelos pecados dos meus pais, né? Mas, pessoal, eu acho que não era, porque depois eu continuei vendo ele me atormentar. Eu não sei se é porque ele sabia que Deus tinha algo na minha vida, ele queria me ceifar a minha vida de toda maneira, de toda maneira. Então tem coisas assim que nós julgamos os outros. Às vezes tu fala, até eu também falava, aquele é um vagabundo, matou. Gente, hoje, com todos o que aconteceu comigo, hoje eu não posso falar. Eu não posso apontar o dedo, porque eu também tenho pecado. Sabe o que eu vou dizer para vocês? Então quer dizer que o outro, né, não pode fazer, não pode errar, não pode pecar, mas eu posso. Eu posso pecar, mas o outro não pode. Então nós temos que amar mais e julgar menos. Porque todos têm falhas, todos. Então, quando nós formos, né, apontar o dedo, aquela é vagabunda, aquela matou, antes a gente tem que entender e saber o porquê fez aquilo, né? Tem que ter sim um tratamento, né? Ajuda, né? Para se libertar. Não é tudo, né, gente? É de médicos, né? Tem que ser, como se diz, pagar por aquilo que fez? Sim. Cadê as leis? As leis se afrouxam, né? Então, se você rouba um botão, você é punido severamente. Se você rouba um caminhão, você é liberado? Não concordo, tá? Eu acho que leis têm que ser para todos. Então, tem que ter ajuda sim, né? De psicólogos, né? Tipo, pastores que têm mais entendimento. Pregar, falar do amor de Deus, porque é isso que está faltando. É isso. Por quê? Se a gente está na presença de Deus e já acontece tantas coisas, você calcula se nós não tivermos. Aí o trem pinta e borda. É claro que nós damos legalidade, né? Às vezes não, o bicho é tinhoso e atenta mesmo. Então existe o bem e o mal. Eu vou dizer pra vocês. Antes eu não acreditava que existia do outro lado, o trem ruim, né? Pessoalmente, mas eu posso afirmar pra vocês aqui, né? Com todas as minhas palavras aqui, que isso aconteceu comigo. Eu vi de fato na minha frente. Pensa num trem feio e horroroso. Pensa numa coisa mais horrorosa do mundo. Hoje eu não vejo mais, porque eu pedi para Deus, clamei, fiz clamor mesmo, e pedindo misericórdia. Gente, nunca mais, nunca mais. Às vezes nós temos que ter autoridade. Eu não sei se era feitiçaria ou macumbaria que tinha feito, eu não sei explicar para vocês. Né, porque Deus tinha algo na minha vida que Ele, né, vivia me atazanando, porque eu vi. Eu posso afirmar para vocês aqui, não é coisa de criança não, eu vi pessoalmente e é horroroso, é muito horroroso. Então a minha irmã também gritava, né, falava isso, eu tô vendo aqui, eu não vou, né, eu tô falando o que ela falava. Eu nunca mais depois disso conversei com ela e perguntei se era verídico o que ela via, mas ela à noite também acordava apavorada e dizia que via, mas eu posso afirmar por mim que eu, né, via, era a coisa mais horrorosa do mundo. Gente, se vocês, tomara que vocês nunca chegam a ver, porque o bicho é feio, muito feio. Então, eu vou um pouquinho além aqui, e quando morremos ali, né, que acabam nossos dias aqui na terra, e do outro lado,
Se Deus autoriza para que anjos e o trem ruim, porque ele é o dono, ele toca, se quem vem buscar nós quando a gente morre? Os anjos que vêm buscar para levar para Deus? Se a gente for para Deus? E se a gente for para o outro lado, quem é que vem buscar? É anjo? Vem nada. É ele mesmo que vem buscar você. Por quê? Porque se Deus dá ordem para anjos, é até por coisa ruim, ele obedece. Então, por isso que eu te digo, se nós somos muito maus aqui na terra, quando nós morrer, quem é que vem buscar nós? Quem? O anjo, para levar para Deus? Ou nós somos lançados direto na mão do capiroto? Porque ele existe. Isso eu provo para vocês que ele existe. Então, no lugar de nós ficar julgando os outros, vamos amar mais e julgar menos e condenar menos e tentar entender. Porque eu entendo essas pessoas. Eu entendo. Hoje eu vejo de outra maneira, porque eu passei por isso. Eu passei por esse processo, essa coisa não é é real. Isso que aconteceu comigo é real, não é nenhuma mentira, nenhuma coisa da minha cabeça. Então fica aqui o alerta para todos nós. Amar mais e julgar menos. Um beijo no seu coração, tá? Quando vocês lerem várias coisas por aí, escrita, tá difícil no mundo, tá? Mas não condene, não. Não condene, tenta condenar e julgar menos, porque nós não somos nada, nós não podemos julgar. Só quem vai julgar é Deus, só quem vai condenar é Ele, só quem vai salvar é Ele. Ele é o dono da vida, pessoal? Ele é o dono. Então é isso aí, um beijo no seu coração. Vocês vão ver, gente, esse vídeo aqui. Reflitam, busquem muito a Deus, a Jesus, porque os dias são maus, tá beleza? Um beijo no seu coração, até a próxima.